Deus não recebe as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, mas pela simples fé em Cristo Jesus. Carta aos Gálatas, capítulo 2, agora do versículo 3 ao 5. Ao chegar em Jerusalém, apresentar-se à igreja que ali estava, tendo como principais Pedro, Tiago e João, dentro desse grupo de judeus cristãos, existia aqueles que, apesar de conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra, tinha como regra de fé que todo o rito judaico era muito importante, até mesmo para ser aceito por Deus. A esses é dado o nome, Paulo chama de judaizante, e esse nome pega. Paulo, nesses versículos, diz que aqueles que eram verdadeiros da igreja, aqueles que eram crentes em Cristo de verdade, ao perceber a presença de um grego entre eles, de forma nenhuma exigiram dele a circuncisão. Paulo fala que não se submeteu a esses irmãos, os judaizantes, justamente para que a fé que ele apresentara aos gentios permanecesse firme e inabalável. Ou seja, isso quer dizer que se Paulo não tivesse resistido a essa ideologia, essa fé que hoje temos, esse evangelho que hoje é pregado, seria nada mais do que um puxadinho do judaísmo moderno. Veja, meus irmãos, o quanto é importante buscarmos as escrituras para entendermos qual é a fé legítima. A fé verdadeira, ela é com base na morte e ressurreição de Cristo, que diz que o homem é pecador e não tem condição de se reconciliar com Deus por sua própria iniciativa. Por isso, Deus deu o seu Filho para que todo aquele que confiar nele como seu Senhor e Salvador não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é exclusivamente pela fé em Cristo. Todo aquele que se mostrar ávido por juntar mais alguma coisa, tem o próprio Evangelho como contra-testemunho dele. Pois o Evangelho revela que Cristo é a graça de Deus, é um presente que Deus dá a todo aquele que vai crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Nada mais. Paulo revela, por meio dessa carta, que Deus não recebe as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, mas pela simples fé em Cristo Jesus.